Meditando na Palavra. Olá você, meu amigo, boa tarde. Olha você, meu irmão, a paz do Senhor. Que Deus possa estar contemplando você onde quer que esteja agora. Se na sua casa, ouvindo um rádio, se no carro, enfim, onde estiver, que Deus esteja agindo de forma poderosa. De preferência você que tem se esforçado para entregar ao Senhor e não tem entendido o que fazer. Descomode não, que Ele sabe perfeitamente o que fazer. Na hora certa, você estará se encaminhando para Ele através do seu Filho, Jesus Cristo. Digo isso porque aconteceu já comigo e tantos outros que eu conheci que tiveram essa passagem de história na sua vida. Meu querido, vamos falar hoje sobre a primeira cura em Atos dos Apóstolos, fazendo ligação com uma passagem bíblica que também está no Evangelho de João, e nós vamos ver que elas se casam, elas se completam, elas fazem parte das promessas de Deus desde o Velho Testamento, evidentemente. Para isso, deixa-me ler um texto que encontra-se em Atos 3. Eu gostaria que você, depois do programa aqui, lê-se do 1 até o último versículo, que são 26 versículos, mas eu vou ler apenas alguns aqui, que já nos deixa abastecido para falarmos a respeito dessa primeira cura e da referência que tem em João, no Evangelho de João 14, 27, e o versículo 1 nos diz o seguinte: Pedro e João, os dois discípulos, dois homens de Deus, subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não temos ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, isto é, ficaram bons, foram curados. A paralisia congênita foi sarada. A partir dali, nós vemos aqui, evidentemente, com certeza, a surpresa dos discípulos, que até então estavam baseados em curas que viram no ministério de Jesus. Agora não. Essa cura estava sendo realizada a partir da ação do Espírito Santo nas suas vidas, que para tanto eles estavam preparados, evidentemente. Tá bom? Então este homem coxo, paraplégico de nascimento, agora encontrava-se numa realidade de vida totalmente diferente daquilo que ele havia vivido até aquele momento. O que é que nós podemos entender aí com relação a tudo isto que a Bíblia traz no capítulo 3, como eu disse a você, se você ler, você vai entender o que eu quero lhe dizer, tá? É que este homem era um homem aprisionado por uma enfermidade que médico nenhum, principalmente nesse tempo, poderia resolver. Mas ali havia dois homens, dois servos de Deus, capacitados pelo próprio Deus através de seu Filho, do ministério do seu Filho, que o transformou, o libertou daquela condição de pedinte, de pessoa que dependia da oferta de alguém para sobreviver. E se fosse casado, ou enfim, tivesse uma outra condição conjugal,
a sua família também dependia, evidentemente, disto. Mas o que a gente percebe é que o poder do Espírito Santo que estava na vida daqueles dois homens simplesmente foi lá e resolveu o seu problema de enfermidade. E o que a gente observa também? Que ele não precisava de uma zoada, né? Aquele floreio que muitos fazem, né? Campanhas de oração, sacrificar tudo, coisas do tipo. Não. Simplesmente ele disse, olha, nada a gente tem. Não tenho nada, nós não temos nada. Mas em nome de Jesus, que você seja sarado. E se você for ler, continuar lendo, você vai ver que aquela cura foi contestada por alguém. Por questões religiosas ou por falta de conhecimento, outros por falta de conhecimento. E Pedro e João explicam que aquilo que estava acontecendo era a capacitação que aquele a quem eles mataram, a quem eles levaram para a cruz, porque havia judeus aqui, muitos questionando, tinha capacitado eles para tal tarefa, para tal atividade espiritual, porque Jesus Cristo veio para o mundo para isto, para libertar os cativos das trevas, para libertar os cativos do pecado, para libertar os cativos do seu ego, da sua vida opulenta, como havia muito já nesse tempo. Então Jesus veio tirar. Por isso que eu quero me referir também, fazer um paralelo aqui, com esse texto de João que eu lhes disse aqui, João 24, 17. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz, e não a dou como o mundo dá. Isto é, há uma paz que Jesus tem para dar àqueles que lhe servem, àqueles que lhes obedecem, enfim, que vivem fazendo parte hoje da sua família. Isto é, Jesus está aqui para dar paz. Por quê? Porque o homem, nós vimos aqui um homem sendo liberto de uma enfermidade física. Só que o ser humano, diferentemente dos animais ou qualquer outro ser criado por Deus, ele é composto por 3 fascículas. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Este homem foi liberto de uma enfermidade, ali nesse momento, uma enfermidade física. Uma enfermidade que estava no corpo. Corpo esse que é a morada do ser humano. E convertido também de Deus, evidentemente, né? Porque a Bíblia nos mostra, nos diz que este corpo físico aqui que nós vemos é apenas uma morada temporária de um ser muito especial que está dentro desta morada, dentro desta casa. Por quê? Porque lembre-se do dia que Deus criou o ser humano, que ele formou do barro, que é este corpo, e que soprou-lhe nas narinas e deu-lhe um fôlego de vida, a quem a Bíblia em alguns lugares chama de espírito. Isto é, o homem recebeu um espírito. Então ele é o corpo, essa massa corpórea externa, né, que nós conseguimos ver pelos olhos humanos, mas também tem dois outros componentes na confecção do ser humano, que é a mente, também chamada de alma, e o espírito, que é também chamado de o homem, na Bíblia chamado de o homem interior. Embora existam questões de dicotomia, tricotomia, que não vamos nem tocar nesse assunto aqui, porque nada nos interessaria hoje, aqui agora no momento, discutirmos teologia. Mas o homem é como Deus, formado, é triuno também, é corpo, alma e espírito. E o corpo, nós vemos a alma e o espírito, não vemos, mas Deus vê e cuida dele pessoalmente. Por isso que ele pode garantir paz como ninguém no mundo, nada no mundo pode dar, porque é uma paz que traz aconchego para o corpo, né, para o soma, para a alma e para o espírito. Então, quando Jesus disse, eu vos deixo a minha paz, olha, e a dou, não como o mundo dá, porque ele é capaz de trazer paz
para o corpo, para a mente e para o espírito. Este homem ali, nesse momento, recebe esta intervenção sobrenatural que certamente deve ter lhe trazido paz também para a alma e para o espírito. Porque quando Deus age, estas três áreas do ser humano são alcançadas, são atingidas. Ninguém, nada no mundo pode fazer nada pelo espírito, pode até fazer na mente, né? Como existe a psiquiatria, a psicologia, enfim, as ciências humanas que podem cuidar da mente. As ciências médicas podem cuidar do físico. Agora, meu amigo, meu irmão, meu camarada, do espírito, só o médico Jesus é capaz de fazer uma grande obra. E isto é o cerne, o mais importante dessa mensagem é dizer a você que o mais importante, a coisa que mais precisa ser tratada, curada nesse momento na sua vida, estou falando com você mesmo, é o seu espírito. Aquele homem teve aquela alegria, né? Pulou nos seus artelhos firmes, tratados, curados. A sua mente deve ter se alegrado muito, mas ele precisava ter uma convivência com Deus, uma conversão, um novo nascimento, para ter uma vida completamente alcançada por esta paz que Jesus promete em João 24:17. E você que está nos ouvindo, da mesma forma, você precisa conhecer a Jesus Cristo para que seu corpo receba cura, a alma, a sua mente receba cura e o seu espírito também receba cura, para que experimente qual seja a boa, a propícia vontade de Deus para a sua vida, no que tange a esta promessa de trazer paz para a vida do ser humano. Meu querido amigo, meu querido irmão, uma cura física, amém, é algo notório, é algo de se agradecer, de pular como esse homem pulou. Se você ler, você vai ver que ele saiu pulando de alegria, mas falta a você e a ele, talvez tenha sido se convertido, mas partamos do princípio de que ele não tinha se convertido. Ele tinha uma mente e um espírito que precisava ser tratado por Jesus. Do mesmo jeito você, seu corpo, sua alma e seu espírito precisa ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Busque-o, ainda é tempo. Jesus te ama. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente com suas sugestões abaixo e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares.